Dia, com o tema O Rio das Velhas e a região de Lagoa Santa, arqueologia, história, paleontologia, espeleologia e meio ambiente. Convidamos para apresentar o tema Ocupação da região da antiga comarca do Rio das Velhas, fim do século XVIII, o professor Dr. Eduardo França Paiva. Graduação em História e mestrado em História pela UFMG, doutorado em História Social pela USP com estudos pós-doutorais, na Escola de Estudos Hispano-Americano Sevilha, na Escola de Altos Estudos em Ciências Sociais de Paris e na Universidade Federal do Pará. É professor titular do Departamento de História do UFMG e diretor do Centro de Estudos sobre a Presença Africana no Mundo Moderno, CEPAM, da UFMG. É pesquisador do CNPq, líder de grupo de pesquisa da UFMG-CNPq, co-coordenador do Fórum Permanente Universitário Portugal e Brasil, Conexões e Problemáticas dos Mundos Modernos, do Mundo Moderno e Contemporâneo Fórum, Universidade de Évora, UFMG. Foi professor visitante da Católica de Louvain, na Bélgica, na Universidade Pablo Olavide de Sevilha, na Universidade de Sevilha e pesquisador visitante da Escola de Estudos Hispano-Americanos de Sevilha e na Pontifícia Universidade Católica de Chile. É investigador associado ao Centro da História da Universidade de Lisboa. Senhoras e senhores, com a palavra, professor Dr. Eduardo. Boa tarde. Boa tarde. É uma responsabilidade grande depois do almoço, uma comida maravilhosa que a gente experimentou no restaurante aqui, conseguir ter disposição para falar, né? E não deixar que nenhum de vocês durma também depois do almoço, que eu espero atender a isso. Bem, eu quero começar agradecendo o convite. Estou muito feliz, muito contente de conhecer tantos colegas novos, de dialogar. Uma coisa que eu dizia na hora agora do almoço, nos falta tanto, somos tão próximos, tão distantes, historiadores e arqueólogos. Acho que falta um diálogo mais evidente, mais intenso entre nós. Essa é uma excelente oportunidade, eu estou muito grato de estar aqui. Muito obrigado pelo convite. Então, eu vou falar um pouco sobre a história da ocupação dessa região. Eu organizei essa exposição da seguinte forma: tem uma série de imagens, mas entre um bloco e outro de imagens tem alguns tópicos que eu gostaria de explicar, de analisar, e eles abrem então para novos comentários em seguida a partir das imagens que vão dar seguimento. Está assim organizado. Eu mesmo vou passar aqui. Então, eu não sei se está dando para ver, sobretudo aí no fundo, mas aqui nós temos uma carta, um Atlas chamado Atlas Miller, de 1519, um dos primeiros, mais antigos, da América Portuguesa. E eu coloquei aqui simplesmente para mostrar para vocês que essa região central, sertões, há vários sertões, mas isso era conhecido genericamente como o sertão ou os sertões, desde o século XVI, aqui? Se aproxima um pouquinho mais. Aqui? Tá bom. Obrigado. Desde o século XVI, essa região recebeu exploradores portugueses, ou já nascidos no Brasil, ou de outra proveniência. E desde o século XVI há notícias, nos cronistas principalmente, da existência de riquezas, sobretudo pedras preciosas, nos sertões. E hoje nós sabemos que alguns desses exploradores chegaram, pelo menos aqui hoje seria o norte de Minas Gerais. Mas nesse período, até o final do século XVII, quando oficialmente, a versão oficial, se descobre o ouro nessa região central, que seriam as Minas Gerais, até então esse território era, e aqui estou falando para quem sabe muito mais sobre isso do que eu, era uma região ocupada por povos indígenas, vários grupos indígenas. Eu vou falar um pouco e uso algumas imagens mais à frente. Mas
O importante agora é mostrar que, a partir do final do século XVII, toda essa região marcada nesse mapa aqui, principalmente essa região central, aparecem, são descobertos os jazimentos de ouro. E, diferentemente do que a gente imagina como minas de ouro, a gente geralmente pensa em minas profundas, né? Pepitas de ouro, mas não. Essa região, basicamente, tinha ouro, a maior parte, ouro em pó. É esse ouro em pó que vai ser encontrado, sobretudo, obviamente, nos leitos dos rios. Por isso, todas essas, hoje cidades, né, mas todos os aglomerados que surgem nesse momento, quase todos, estarão ligados diretamente ao jazimento desse ouro em pó. Obviamente, esse ouro desce das montanhas, agora melhorou, desce das montanhas ao longo de muitos anos, décadas, séculos, milênios, então esse pó vai se acumulando nos vales. É aí exatamente que começa a ocupação efetiva oficial desse território, para além, evidentemente, da ocupação anterior pelos povos nativos. Bom, essa região, portanto, que mais tarde vai ser chamada das Minas Gerais, e Minas Gerais, evidentemente, o nome vem da profusão de tipos de minerais. Ferro, por exemplo, não é só ouro. Ferro, por exemplo, é conhecido desde o início, e os minerais preciosos, as pedras preciosas. E aqui tem uma série de caminhos que vão ligar essa área de Salvador da Bahia, da capitania da Bahia, aos sertões de mineração, que, por sua vez, logo vão ser ligados ao Rio de Janeiro. Ou seja, nós estamos falando de um triângulo que, já no início do século XVIII, se transforma em uma das regiões mais ricas do mundo, mais dinâmicas do mundo. Basta nós lembrarmos que essa região, que a partir do final do século XVII, mas sobretudo ao longo do século XVIII, será responsável pela importação da maior parte de escravos africanos provenientes, portanto, diretamente da África. E depois também dos escravos africanos que vêm de outras capitanias para essa área. A demanda, portanto, se cria a partir dessa descoberta do ouro nessa região, mas é muito importante, nunca foi exclusivamente ouro. Desde o início, em paralelo à mineração de ouro e pedras preciosas, vai ocorrer a instalação efetiva de atividades como agricultura, pecuária, criação de animais e processamento de alimentos a partir de tudo isso, mas também serviços de variada natureza e de comércio. Nós temos um comércio aqui absolutamente extraordinário durante todo o século XVIII, que existia na pauta comercial global nesse período, em grande medida chegava aqui e saía daqui. Bom, tudo isso para chegar à comarca do Rio das Velhas. O que é uma comarca? Comarca é uma divisão administrativa das capitanias. Não eram estados nem províncias, eram capitanias. A capitania de Minas Gerais foi dividida inicialmente em 3 comarcas. Então, isso tem a ver com a administração, com a ocupação oficial administrativa do território. Enquanto o governador-geral, é um cargo militar, era o representante máximo do rei na capitania, nas comarcas, os ouvidores eram as autoridades. E por isso, então, se dividiam em comarcas que, por sua vez, eram divididos em vilas. No caso de Minas Gerais, a primeira e única cidade do século XVIII, lá nos anos 1740, era a vila de Nossa Senhora do Carmo, que passa a ser a cidade mariana, porque o bispo é instalado primeiro o bispado no interior do Brasil. E daí é uma cidade, portanto, tem fora de cidade. Cada uma das cidades ou vilas tinha uma espécie de município, como era assim chamado, era o termo da vila, e esse território, portanto, pertencia ao Senado da Câmara, uma espécie de Câmara Municipal, que a partir daí, então, regia toda a vida dos arraiais, das freguesias, dos distritos e tudo mais. Então é assim que esse território, que até o final do século XVII era praticamente território
ou era chamado de sertão, ou era chamado de terras incógnitas, ou eram chamados de sertão dos cataguás, o sertão dos selvagens. A partir daí, portanto, é organizado para que a coroa portuguesa, a partir dos seus representantes, tivesse todo o poder nessa região riquíssima. Não é só o ouro. A partir de 1730, mais ou menos, começa-se, para vocês terem uma ideia, a se produzir diamantes. Até então, havia uma única mina de diamantes no mundo, na Índia. Os arqueólogos que se interessam, por exemplo, por esse tipo de objeto, não vão achar diamantes em peças, né, por exemplo, europeias ou orientais, antes do século XIV, do século XIII. É só a partir desse momento que os diamantes, principalmente na Europa, começam a chegar a partir da Índia. Então, as minas de diamantes das Minas Gerais significam a segunda mina, o segundo local de produção do mundo. Isso, para a coroa portuguesa, é um trunfo extraordinário. Recentemente, eu tive a oportunidade de ver uma exposição que abriram há pouco tempo em Lisboa, com as joias da coroa portuguesa. É esclarecedor o que tem ali que saiu daqui. E, para além dos diamantes, toda a pedraria que, como eu já disse, desde o século XVI é notícia. Então, essa comarca do Rio das Velhas é uma das 3 que inicialmente foram instaladas em 1714. 1714 são as 3 primeiras. Eram a comarca do Rio das Velhas, cuja sede era Sabará, a vila de Sabará, que é fundada em 1711, é uma das 3 primeiras vilas fundadas, junto com Vila Rica de Nossa Senhora do Pilar do Ouro Preto e Vila de Nossa Senhora do Carmo, que se transformará em Mariana. Logo depois, outras 2, ou melhor dizendo, outras 3 vilas são fundadas na comarca do Rio das Velhas. Eu vou mostrar no mapa amanhã mesmo qual é a região que abrange. É a vila de... Estou apanhando disso. É a vila primeiro Sabará, depois Caeté, 1714, a vila do Príncipe do Selo, que vai se transformar em uma nova comarca em 1720, desmembrada da comarca do Rio das Velhas. E a vila de Nossa Senhora da Piedade do Pitangui, em 1715. Então, nesse período, do início do século XVIII ao início do século XIX, além disso, ainda tem a fundação da vila de Paracatu do Príncipe, em 98, e em 1815 se desmembra o território da comarca do Rio das Velhas e passa, então, a integrar uma outra comarca, uma 4ª comarca, que é do Paracatu. Bom, inicialmente era isso aqui. Essa é a comarca, tirando essa parte que não existe na capitania, o Triângulo Mineiro não existe nesse momento. Tirando essa parte, essa era a comarca do Rio das Velhas. E o Rio das Velhas aqui é precedido pelo São Francisco. Então, na hora de desmembrar o território do Cerro do Frio, o São Francisco vai ser o limite. A margem direita do São Francisco se transforma na comarca do Cerro do Frio, enquanto a margem esquerda do São Francisco permanece com a comarca do Rio das Velhas ou de Sabará. Esse mapa faz parte de um conjunto do século XVIII que o cartógrafo José Joaquim da Rocha produziu a pedido das autoridades. Esse mapa que está no banner na pasta de vocês faz parte desse conjunto. Ele fez um mapa para cada comarca de Minas Gerais, e aqui é um mapa geral das Minas Gerais. Aqui o Rio São Francisco, o Rio das Velhas descendo aqui, e essa região então acaba se transformando na comarca do Rio das Velhas, aqui já no início do século XIX, já desmembrada de Paracatu. Bom, esse primeiro bloco eu chamei de gente. Vamos ver quem estava nessa região. O território, esse segundo bloco, aliás. O primeiro bloco é o território, passando o território oficialmente, e o segundo, as gentes. Afinal de contas, quem morava, quem vivia, quem transformava essa região? Então, tem algumas questões aqui que são muito importantes. Para além dos índios, eu não vou nem colocar esse ponto, porque
não é minha área de domínio, e aqui nós temos muitas pessoas que conhecem bem mais do que isso, mas alguns desses grupos que estavam ali e permanecem nessa região, às vezes se deslocando de uma área para outra por variados motivos, estão os tapuias, chamados tapuias. Tapuias já é uma terminologia interessante, porque tapuia tem alguns significados, como, por exemplo, amigos. Então, não são tupis, tupinambás, demorés, mas já é um termo empregado pelos portugueses para indicar, e principalmente nas áreas mais ao norte, que são os índios amigos ou domesticados, na visão deles, humanos. Então, tupiniquins, tupis, goianás, tiriris, caiapós, enfim, entre outros, e os botocudos que eu vou mostrar daqui a pouco. E esses grupos eram divididos entre mansos, amigos ou ferozes inimigos. Por isso mesmo, é bom lembrar que em todo esse período aplicou-se o princípio da guerra justa. A legislação portuguesa, assim como a espanhola, proibia a escravização de índios, mas as brechas passavam, por exemplo, pela guerra justa. O que era a guerra justa? Era a guerra contra os infiéis. Então, justificava-se a escravidão de índios, porque era a forma, na visão ibérica, de catequizar e salvá-los. Por isso, muitos índios foram submetidos à escravidão. Houve incursões, desde o final do século XVII, de bandeirantes vindos da Bahia e de São Paulo. E uma coisa importante para nós pensarmos, agentes aqui, é que quando nós falamos de baianos, não existe baiano nesse momento, mas paulista existe. Então, os provenientes, as bandeiras da Bahia e as bandeiras paulistas, nós pensamos em paulistas hoje, baianos hoje, não são. Eles são basicamente constituídos de mestiços. E mestiços, nesse momento, significa filho de índios com conquistadores, ou seja, mamelucos ou mamalucos, que é sinônimo, inclusive, de bastardo, que, por sua vez, é sinônimo de mestiço. Então, essas categorias denotam uma parte importantíssima das gentes que estavam aqui, que chegaram e que depois nasceram aqui. Continuando, então, além dos mamelucos ou mamalucos, eu não vou nem entrar na etimologia da palavra aqui, que é interessantíssima, isso vem do mameluco em árabe significa escravo, mas há mamelucos que chegam a ser faraós do Egito Antigo, enfim, mas isso é aplicado pelos portugueses aqui, pelos espanhóis não, pelos portugueses sim. Mas além deles, então, tem os portugueses que estão aqui, tem os brasileiros, já no século XVIII chamados como tal, ou brancos naturais do Brasil, além de índios, mamelucos, bastardos, mestiços, como disse, negros e pretos, que não quer dizer a mesma coisa, muitas vezes africanos são chamados de negros ou de pretos, mas um significa que são escravos negros, e o outro significa que são pretos oriundos da África, não é a mesma, não se trata da mesma coisa, assim como crioulos, que são os filhos de mãe e pais africanos nascidos aqui. Além de crioulos, os que eu chamo de mestiçados, que são os pardos, mulatos e os cabras. Cabras são os filhos de índios e brancos, caboclos, etc., entre vários outros. Um aspecto importante é que essa gente toda, essa diversidade de qualidade, como era chamado lá, qualidade é origem, proveniência dessas pessoas, ascendência dessas pessoas, a diversidade das qualidades, das condições, elas se proliferam de uma forma muito especial nessa região, porque é uma região que desde o início se transforma em área urbanizada, diferente, de uma rapidez enorme, diferentemente do que ocorreu, por exemplo, nas capitanias do norte da América Portuguesa, uma região que durante 200, quase 300 anos levou para que se constituísse uma rede de vilas. Minas Gerais, isso ocorreu em 30 anos. Além das vilas, arraiais, distritos tuais, então eram áreas urbanas e suburbanas. Eu tenho insistido nisso porque isso diferencia o caso mineiro do resto da América Portuguesa e do resto da América e da Ibero-América também. E nessas áreas, evidentemente, se instala desde o início a escravidão como sistema de trabalho, mas sistema de organização social de uma forma mais ampla. E essa escravidão, desde o início, envolveu índios, mestiços ou mestiçados e africanos. Então, nunca foi uma escravidão apenas de africanos.
Isso começa a mostrar os caminhos que essa história toma de forma particular nessa região. Além disso, essa região, ao longo do século XVIII, se transformou, se não na área mais importante, seguramente em uma das 2 ou 3 áreas mais importantes no mundo com relação à população escrava, a quantidade de escravos que existiam aqui. Seguramente, em paralelo, foi nessa região que se desenvolveu a maior população de ex-escravos que o mundo conheceu até aquele momento. Então, nós não estamos falando de uma exceção, nós não estamos falando de uma pequena região, nós não estamos falando de uma ilha, nós estamos falando de uma região que se conecta globalmente e que produz um ambiente, produz uma sociedade, um contexto muito particular. Esse é o contexto que, como vocês vão ver daqui para frente, as gentes, as pessoas que eu estou aqui indicando, vivem, constroem suas experiências, são co-autores, não são co-produtores dessa realidade. Vamos passar aqui. Então, algumas imagens que eu quero comentar, algumas mais conhecidas como essa, por exemplo, do Ruguendas, do século XIX, que são chamados botocuros. Inicialmente, eles também ocupam o território da primeira comarca do Rio das Velhas. Depois, ficam mais a leste do que hoje seria as Minas Gerais. Mas é interessante porque, eu não sei, depois eu gostaria de perguntar para vocês que trabalharam nessas áreas se esses botoques aparecem nas escavações também. Né? Mas esse é um grupo muito importante, eles são conhecidos como botocudos justamente por causa dos botoques que eles usam. Bem, aqui uma imagem do início do século, aliás, do último ano do século XVIII, 1800, que é muito representativa, porque remete a uma ideia inicial de que essa população nativa deve ser combatida, deve ser escravizada, ou deve ser aniquilada. Mas qual? Toda ela? Não. Aquela que ou era considerada herege, ou era considerada canibal. E aqui a gente vê que no último ano, em 1800, no último ano do século XVIII, ainda essa ideia de índios canibais, selvagens, feras, deveriam ser combatidos, se não aniquilados, transformados em cristãos. E aqui na região de Caeté, portanto, uma das vilas da comarca do Rio das Mortes, do Rio das Velhas, aparece essa imagem fantástica. Eu não sei se daí de trás está dando para ver, mas esses índios aqui, nos cestos, eles carregam aqui, vem partes do corpo humano, tem partes de carnes que são retiradas desses mortos aqui. Então isso, inclusive, justifica a permanência da guerra justa contra esses índios dessa região. Não faz parte da região, mas faz parte dessa argumentação que eu estou criando aqui. Esse conjunto de representações do século XVII, talvez, no caso da América Portuguesa, seguramente, são os retratos mais antigos que nós temos dessas gentes que habitavam toda essa região. Então, nós vamos o esquema desde os selvagens, como esse homem e essa mulher, não vou entrar em detalhes aqui porque não tenho tempo, mas é uma espécie de alegoria de Eva e Adão selvagens. E não dá para vocês verem no detalhe, a Eva pecadora reproduz aqui, logo aqui embaixo do órgão genital, dois grupos de índios que se degladiavam. Portanto, a ideia de selvageria parte exatamente daqui. E aqui vocês veem novamente um cesto com partes do corpo humano, são canibais, têm que ser, portanto, combatidos. Aqui no detalhe, eu vou passar mais rápido. Aqui já os índios catequizados. E aqui não é mais Adão e Eva selvagem, mas já é uma família tridentina. É o pai, a mãe e o bebê. Então como são cristianizados, catequizados, passam a ser representados como cristãos. Aqui já são os mestiçados. Nós temos o mameluca e o mulato. Ou seja, fruto já da dinâmica histórica dessas terras, e finalmente nós temos os africanos e crioulos.
né? É uma visão muito interessante, porque isso finaliza essa série do século XVII e finaliza justamente com não tem o mesmo cor, a mesma cor de pele, não estão nos mesmos continentes, aqui é a África, aqui é a América, e o rebento, traço, uma espiga de milho, que é um cereal americano, e um papagaio colorido, que é uma das representações da América. Se finaliza, portanto, esse conjunto diverso de gentes a partir da alegoria de um crioulo, ou seja, um nascido em loco, na América, no caso, a América Portuguesa. Bom, passemos para o outro tópico, que é economia, para nós entendermos como é que tudo isso era suportado por uma diversidade, uma dinâmica econômica também extraordinária nessa região. É como eu já disse para vocês, inicialmente o ouro, pedras preciosas, mas no século XVIII nunca foi uma atividade exclusiva, sempre houve atividades econômicas paralelas e muito importantes. Para vocês terem uma ideia, a rede de comércio que se estabelece aqui é global. Não é um comércio local ou regional, mas é um comércio global. Todo o globo está interligado, está conectado com essas atividades comerciais. Basta nós lembrarmos que é exatamente essa região que se responsabiliza por algo em torno de 50% ou mais de todos os escravos importados desde a África. É a demanda da capitania de Minas Gerais, assim como Goiás, Mato Grosso, interior da Bahia, áreas de mineração, portos, mas principalmente Minas Gerais, é que cria essa enorme demanda de tráfico de escravos atlânticos do século XVIII. Isso, em termos numéricos, significa o total, hoje estimado, que são 2 milhões de homens e mulheres submetidos à escravidão que chegam à América no século XVIII. Desses 2 milhões, algo em torno, ao longo do século XVIII, algo em torno de 40% a 50% tem destino às Minas Gerais. Isso dá a dimensão global do comércio que se pratica a partir daqui e com essa região. E aí eu vou chamar a atenção, no último ponto, para um desses grupos que eu vou desenvolver aqui para frente, que são as mulheres pretas, ou melhor dizendo, escravas, forras, ou seja, ex-escravas, e as não brancas nascidas livres. Eu vou falar um pouco sobre isso porque são essas mulheres, em grande medida, as responsáveis pela consolidação dessa comarca, desse universo, entre aspas, eu não gosto muito disso, mas na falta de outra palavra melhor, desse universo colonial. E por que eu não gosto disso? Porque isso não existe nesse momento. Isso é uma invenção quase do século XIX, a partir das independências, e ninguém era falava assim, eu sou colono. Por isso é que eu não gosto disso. Isso é uma invenção historiográfica do século XIX para se remeter aos períodos anteriores. E nós adotamos isso até hoje. Mas tirando isso que eu não gosto, com aspas, eu estou me referindo a esse período colonial. E essas mulheres são personagens muito importantes. Em torno dela, o comércio se desenvolve, as organizações sociais se desenvolvem, as famílias se estabelecem, as alforrias são intensificadas, a manutenção de riquezas passa pela mão dessas mulheres, de ouro inclusive, elas como vocês vão ver, elas têm um patrimônio muito grande em ouro, em pó e ouro lavrado, que permanece na capitania, além de serem agentes históricos extremamente importantes na organização social como um todo, que significa cultura, religião, política, enfim, elas têm papel realmente muito importante. Então, eu vou passar rapidamente algumas imagens de mineração e outras atividades, né, que são imagens conhecidas. Eu acredito que boa parte de vocês já devem ter visto algumas dessas imagens, pelo menos. Né, de mineração de ouro, mineração de pedras. Eu fiquei curiosíssimo com a apresentação da Lenice. Queria perguntar, depois eu tive a oportunidade, eu queria perguntar a ela sobre as cores nas pinturas, porque as cores aqui têm uma importância enorme. Isso que vocês estão vendo colorido aqui não é apenas estético. Isso significa
um comércio global de pigmentos. Alguém aqui deve gostar de orquídeas, como eu, e tem lá suas orquídeas, e agora essa praga dessas colchonilhas que matam as nossas orquídeas. É um inseto minúsculo, branquinho. Esse inseto ele tem origem na América, na Nova Espanha, ou seja, no México atual, e esse inseto ele se dissemina por todo o continente, mas ele, quando é morto, seco e triturado, ele produz pigmento. Eu não sei se é vermelho, me parece que é vermelho. Então, isso significa uma indústria como significou ao Brasil a tinta vermelha. Assim como, por exemplo, tem pigmentos que vão barateando, que dão um azul. Não é por outro motivo, por exemplo, que nós usamos tanto azul. Isso aqui, vocês devem saber, jeans é um pano de uniforme de trabalhador. O azul, porque é barato, porque barateou a tinta. E por isso vocês vão ver aqui que muitas vezes os não escravos não vestem azul, vestem outras cores, mas os escravos vestem azul, porque é a cor barata. O vermelho barateou, mas o azul ficou mais barato. Só que isso é um comércio global desses pigmentos e de produção disso fez fortunas nesse passado. Aqui vocês veem claramente, enquanto o vermelho é utilizado pelo capataz. Quer dizer, isso ajuda, eu acho, muito no nosso diálogo de história com a arqueologia, porque tem uma lógica estética e de cores no período anterior à conquista ibérica, mas tem outra lógica que vocês vão encontrar nas escavações que passam justamente por esse tipo de organização social e essa globalização do comércio, com essas mulheres no centro dessa atividade. Eu vou passar rapidamente aqui, menos importa, esse é o teu mapa que eu gostaria de mostrar para vocês. Ele está colocado na parede, infelizmente, na parede úmida do Museu do Ouro de Sabará. Todo mundo que vai lá protesta, mas eles não tiram, e é o original. Esse é um mapa do início do século XIX, que vocês estão vendo num sítio diamantino, no Vale do Jequitinhonha. Não é a comarca do Rio das Velhas, mas isso ocorria também no Rio das Velhas. Tudo isso que vocês estão vendo, esses milhares de pessoas em azul, são escravos de mineração. Então, nós temos uma riqueza de fontes, inclusive fonográficas, que nos favorece muito, que nos permite, por exemplo, falar como eu estou falando com vocês aqui sobre essa escravidão, que está muito, eu tenho certeza, que está muito afastada da ideia que nós geralmente trazemos sobre o que foi a escravidão no passado. Aqui alguns detalhes, mas essas pessoas, nas Minas Gerais, têm oportunidades, tiveram oportunidades reais e muito frequentes de deixarem de ser escravos, de pagarem pela sua libertação. Para vocês terem uma ideia da distância entre o que eu estou falando, que é fruto de pesquisas, não apenas minha também, mas de 40 anos, para o que nós continuamos aprendendo nas nossas escolas, desde o ensino primário até a universidade, a distância é tal que eu gostaria de saber quantas pessoas aqui já ouviram falar em quartações. Levante a mão, por favor. Ninguém. Isso foi absolutamente frequente nessa área. O que são as quartações? Um acordo direto estabelecido entre o escravo e seu senhor para pagar sua alforria em parcelas anuais. Então, uma espécie de liberdade, um crediário da liberdade. Isso foi muito frequente e fez com que uma parte significativa dessa massa de escravos pudessem se libertar pagando por isso e ascender econômica e socialmente. E mais importante disso, as mulheres representaram 2/3 dessa população de forros. Se entre os escravos havia 3 homens para cada mulher em média, entre os forros, os ex-escravos, havia justamente o contrário, de 2 a 3 mulheres para cada homem. E é por isso exatamente que Minas Gerais se transforma em uma região tão importante, que a comarca do Rio das Velhas, com sede em Sabará, se transforma quase que no coração da dinâmica histórica dessa região. Aqui nós temos uma imagem do século XIX, mas isso não está muito longe do que foi a Sabará
do século XVIII. Foi uma cidade, foi uma vila muito importante, muito rica, dinâmica, porque fazia parte do entroncamento dos caminhos que ligavam a Bahia, aos sertões e ao Rio de Janeiro. Tudo passava por Sabará. Por isso mesmo é que a mobilidade que permitiu tantos escravos, e principalmente escravos, se libertarem e virarem senhores de escravos, se localiza nessa região de Sabará, na comarca do Rio das Velhas. Boa parte das escavações desse período, vocês vão encontrar resultados disso. Não é dessa escravidão imaginária que nós continuamos aprendendo. Nós vamos encontrar os resquícios dessa mobilidade, dessa ascensão social dessas mulheres, dos objetos que elas usam. Eu vou insistir agora nos objetos que elas usavam e não apenas usavam. Criaram um mercado do que eu chamo de joias, amuletos para elas, o que significa dizer uma série de coisas entre, por exemplo, produção, né, de pedras preciosas, de metal precioso, ourives, que em grande parte do tempo foram proibidos nessa região, mas que efetivamente usaram e passaram a produzir para essas mulheres, assim como os tecidos que elas usam, que são produzidos do outro lado do mundo, nas possessões portuguesas da Índia, e que chegam aqui para abastecer esse mercado. Por isso mesmo eu tenho tratado, depois de 40 anos de pesquisa, eu concluí que essas mulheres podem ser percebidas como mulheres globais. Muitas vezes, sem sair dessa região do Rio das Nortes, elas acabam movimentando cadeias globais de comércio em torno, por exemplo, de tecidos e de escravos. Vou passar aqui. Essa é a vila de Sabará, portanto, a sede da comarca, né? Que já aqui no final do século XIX, mas isso mudou muito. Essa é a primeira casa de fundição dessa comarca. O que significa a casa de fundição? É o lugar onde se transformava o ouro em pó em ouro em barra. E é exatamente nessa casa de fundição que se tirava 1/5 desse ouro, ou seja, o famoso quinto do rei, quinto do erário. A quinta parte dessa riqueza era nessa casa. Agora pergunta se todo mundo levava o ouro em pó nessa casa para virar barra. Obviamente, não. O ouro em pó continua a circular como moeda. E por isso, acaba, é muito interessante, esse é o teto, o forro da sala principal dessa casa de fundição, e aqui nós temos os 4 continentes, e Portugal, a coroa portuguesa no meio, ou seja, o brasão português com um domínio sobre o mundo. Isso em uma casa de fundição do início do século XVIII em Minas Gerais. Isso dá a dimensão do que o ouro representa para a coroa portuguesa nesse momento. Vou passar. Essas são as barras produzidas, fundidas em casas de fundição como essa de Sabará, que hoje é o Museu do Ouro. E vocês, seguramente, se encontrarem isso, me digam que encontraram. Eu gostaria muito de ver, são chamados picuás. Esses picuás são recipientes de ouro em pó. Então as pessoas andam, pessoas desde escravos até livres, andam com os picuás e o ouro em pó ali, porque vai numa loja, numa venda, vai comprar, por exemplo, um tecido, custa X oitavas de ouro. O que é a oitava de ouro? É o peso do ouro em pó. Então tinha umas balanças, que ele pegava um picuá, abria, jogava o ouro em pó nessas balanças, se pesava isso aí, se pagava, era moeda corrente, não obstante ilegal. Mas até isso aqui se produz em torno dessas atividades. Então, se vocês acharem alguma escavação, pelo amor de Deus, me digam que eu estou muito curioso para saber mais sobre isso cada vez mais. Vou passar rapidamente para falar sobre as relações sociais e políticas, lembrando que essas mestiçagens biológicas e culturais que ocorrem aqui de forma intensa resultam em famílias mestiças. Que significa dizer que boa parte daquilo que hoje nós consideramos famílias tradicionais brancas não são. E isso é um baque enorme na historiografia. Então nós precisamos conhecer mais sobre a complexidade desse passado para tentarmos entendermos, inclusive, nossos erros, nossos equívocos de análise de hoje. Isso tem novamente diretamente a ver com a atividade cotidiana de todos os arqueólogos aqui.
porque muda a perspectiva de compreensão dos indícios, dos objetos, dos fragmentos, dos carros. Né, Tânia? A gente estava no caminho lendo um poema, não sei se vocês conhecem, mas é maravilhoso, eu indico, chamado Coleção de Carros de Carlos Drummond de Andrade. Eu acho que ele dá conta muito de tudo isso que eu estou falando aqui. Então, os carros passam a ser vistos numa perspectiva completamente histórica, completamente diferente, se nós considerarmos toda a complexidade de ocupação desse território das gentes que estão por aqui. Gentes como essas. Então, nós temos aqui, como eu falei dos tecidos do outro lado do mundo, são esses tecidos aqui. São tecidos de algodão, feitos com padrões ao gosto do mercado do Brasil. Isso é feito em possessões portuguesas na Índia, e esse comércio é estabelecido diretamente com essa região, essas regiões de grande demanda. Quem demandava esses tecidos? São as mulheres forras e não brancas nascidas livres. Por isso é que eu as considero como mulheres globais, ou agentes globais, ou de globalização. Porque sem saírem daqui, elas estão movimentando uma cadeia global de comércio. Mas não fica só nos tecidos, não. Toda essa recomposição cultural, ressignificação dessas práticas culturais, muitas delas vindas já da África, outras tantas reinventadas aqui no norte africano, e usando tecidos, por exemplo, que vêm de outras partes do mundo, como os tafetás, brocados, que são produzidos seja na Europa, seja em algumas áreas da América Espanhola. Ou seja, fragmentos de tecidos também nos informam sobre como esse território foi ocupado e como as pessoas que ocuparam esse território viviam. Esses são tipos. Isso aqui merece um rápido comentário. São tipos, são figuras de tamanho natural, em madeira, início do século XIX. Quando eu fotografei isso, eles estavam na igreja do Carmo, se eu não estiver enganado, Diamantina, e hoje ninguém sabe mais onde isso foi parar. Mas aqui nós temos as imagens dessas gentes, desses mestiçados, que eu me referi, de crioulos e mestiçados. E isso bate, por exemplo, com toda a documentação que nós temos, que descrevem as pessoas que vêm, por exemplo, da Bahia para as Minas ou vice-versa, porque eles tinham que parar em várias, hoje nós chamaríamos alfândegas, lá eles chamavam registros. Então existiam vários registros pelos quais eles eram obrigados a passar, os oficiais descreviam tudo. Um homem assim, fatura tal, com pouca barba, com olhos tal, com careca, com uma marca, não sei o quê, e bate exatamente com essa documentação iconográfica aqui. Vou passar isso aqui, que é muito mais conhecido, mas eu quero já começar a finalizar mostrando essas mulheres que eu falei que eu ia explorar mais. Essas são as famosas negras de tabuleiro, são as famosas crioulas, são aquelas que vão dar origem a uma imagem que é muito forte para nós ainda hoje, que é a baiana, né? Ou seja, são essas mulheres que estão na rua, que dominam o pequeno comércio de alimentos, que acumulam pecúlio, que pagam suas alforrias, as dos seus filhos, muitas vezes, dos maridos. Há vários casos de mulheres que compram os maridos escravos para libertar, portanto, ela é a primeira senhora do marido, para depois se casar, libertar do próprio marido. Essas mulheres têm realmente uma importância fulcral para nós entendermos a complexidade desse contexto. Continuam inviabilizadas, invisibilizadas. Na historiografia, não estou falando para todo mundo, estou falando para os especialistas. Continuam sem ser conhecidas. Mas qualquer historiador que chega no arquivo, diante da documentação que elas produziram, ditando o que elas queriam que fosse registrado nos testamentos, principalmente nos testamentos, é como se elas quisessem pular daqueles livros antigos, falaram, eu estou aqui. Mas elas continuam sendo completamente desconhecidas. Essas mulheres são essenciais para nós pensarmos toda essa complexidade que, panoramicamente, eu estou apresentando aqui para vocês. Então, são elas que dominam o pequeno comércio, são elas que plantam, criam animais, produzem alimentos a partir daí, saem com seus tabuleiros, vendem nas ruas. Muitas se dedicam, por exemplo, também a cortar e costurar panos. A maior parte delas se transforma em senhoras de escravos,
Portanto, elas, ao mesmo tempo que consolidam a escravidão, acabam incentivando novas gerações a buscarem liberdades individuais e ascenderem economicamente. É uma espécie, portanto, de sociabilidade, solidariedade entre essas mulheres. É impressionante, está tudo registrado em documentos, né? Não está saindo da minha cabeça assim, ao Deus dará. E são elas também que dominam essas atividades, mas também provocam outras, como, por exemplo, olhar mais agora, as joias. Né? E aqui nós começamos a ver algumas. São essas mulheres que têm uma quantidade impressionante de corais vermelhos. Mas o que elas vão fazer com os corais vermelhos aqui e por que elas têm mais do que outros grupos? Os corais vermelhos não são produzidos no Atlântico Sul. Os corais vermelhos são produzidos. Os corais vermelhos são produzidos no Oriente e são os portugueses os grandes implementadores dos corais vermelhos no Ocidente, depois dos italianos. Quando os portugueses são obrigados a buscar nova rota para não passar pelo Mediterrâneo, eles chegam ao Oriente e passam pelo Índico, pelo Atlântico e reintroduzem os corais vermelhos na África, nas suas possessões, de onde saíram milhões de homens e mulheres como escravos. E eles reproduzem, principalmente elas, reproduzem aqui o uso dos corais vermelhos. Na documentação aparece como corais engranizados em ouro, ou seja, tubos de corais que são passados em fio de ouro e muitas vezes cobrem o pescoço dessas mulheres. São todas elas quase mulheres forras, pretas ou crioulas. As mestiçadas, as pardas, mulatas, não têm. São, portanto, essas mulheres têm um vocabulário desses objetos. São elas que fazem com que ourives produzam para elas objetos que elas apenas usam, assim como, por exemplo, o ouro em bolotas. Quem já ouviu, tem uma geração nova que nunca ouviu falar em Dorival Caymmi, mas como tem muita gente da minha idade aqui, o próximo, certamente já ouviu, né, uma das músicas mais importantes do Caymmi, que é o que a baiana tem. A baiana tem terras de balangandãs. É disso que ele está falando. Ele fala no século XX, só que ele está falando de uma tradição muito antiga. Ele não sabia disso. Mas ele está falando de uma tradição que continua até hoje. As mães de santo, todas no século XIX, tem fotografias maravilhosas dessas mães de santo, todas elas usam essas bolotas, colar de bolotas, que aparecem nos testamentos do século XVIII já. Então essas mulheres são responsáveis por um mercado exclusivo de joias. E isso faz com que boa parte do ouro que é extraído permaneça aqui. E nos coloca diante de um outro mito que nós precisamos repensar, que é a ideia de que todo o ouro que tinha aqui saiu. Quando na verdade não. Muito ficou e financiou boa parte do que nós temos hoje. Então, pessoal, eu estou falando de uma história muito distante da história que nós estamos acostumados a aprender e a reproduzir até hoje. Mas ela precisa ser mais conhecida. E uma das chaves, um dos caminhos, são essas mulheres. Eu vou mostrar mais algumas imagens para vocês, talvez algumas que vocês já conheçam, que nos remetem a isso, ou seja, a rua, a autonomia, o pequeno comércio, a alforria, a criação. Aqui eu gosto muito dessa imagem aqui, porque nós já temos nas costas dessa mulher, que deve ser uma forra ou uma escrava, não dá para falar que é escrava, nós já temos aqui um garoto mulato, claramente pardo mulato. Ambientes familiares matrifocais como esse aqui, tudo em torno da mãe. O pai tem papel secundário, às vezes tem mais de um pai, mas eles desaparecem na documentação. O que aparece na documentação é a mãe e os filhos, que ela indica. E muitas vezes assim, eu, fulana de tal, né, tem lá tudo o protocolo do testamento, assim, declaro que tenho 3 filhos. Catarina, crioulinha, de 13 anos. Depois, João Cabrinha, de crioulinha, já é cabra, é outra categoria, de 10. E um outro, pardo. Então, muitas vezes, denota
a existência de pais diferentes, mas eles não aparecem em momento algum. O que aparece são as fortunas das mães, o que elas fizeram, a versão que elas dão para a vida delas, e como elas, ao perto de morrer, o que elas deixam para quem? Esses são os testamentos, a documentação com a qual eu trabalho aí há 40 anos. Mas mulheres que estão, portanto, como essas que são as mordomas do Rosário dos Pretos, que estão vestindo cetins e tafetás, que elas pagam, que as irmandades pagam, e essas mulheres façam com que essas mulheres sejam vistas de forma absolutamente distinta das demais na rua. Elas são as responsáveis por angariar recursos para as irmandades. Hoje nós sabemos que as irmandades dos pretos tinham mesas compostas de mulheres pretas, inclusive, que precisavam saber ler e escrever. Isso muda também a nossa percepção da ideia de analfabetismo generalizado dentro dessa população. Não é desse jeito. É claro que nem todos sabiam ler e escrever, mas hoje nós sabemos que alguns, que não são tão poucos assim, sabiam. Isso vai mudando um pouco a nossa percepção dessa história. Essa também é uma figura muito emblemática, e aqui ela traz uma teca de Balangandanço. Não é a do Senhor do Bonfim do Caíme, mas é a versão original, a versão mais antiga, muitas vezes em osso, em sementes, mas também em muitos objetos de ouro e prata, como vocês vão ver. Por exemplo, esses são os colares de bolota que o Caíme canta, mas isso é muito mais antigo. E isso é resultado de um mercado exclusivo que essas mulheres criaram e mantiveram. É o que me parece importante ressaltar aqui. Essas são tecas de Balangandanço, do maior acervo, maior coleção desse tipo de objetos que está no Museu Carlos Costa Pinto, em Salvador, na Bahia. É uma coisa impressionante. Elas trazem um correntão na diagonal, e essas tecas sempre vêm aqui nessa parte das cadeiras. Pretas, negras e crioulas, apenas elas. Isso denota uma distinção social, grupos diferentes, e por que elas usam e as outras não usam. Essas também, em prata, todos esses terços e colares de bolotas e essas pulseiras enormes, isso é quase exclusivo dessas mulheres. Aqui, rapidamente, nós temos algumas estimativas de população. Não há censo populacional antes de 1875, me parece que é o primeiro. Antes, nós temos mapas de população, nós temos estimativas, mas censos como nós conhecemos hoje, só no final do século XIX. Mas são confiáveis esses números. Então, nós temos aqui, no final do século XVIII, uma população total das Minas Gerais de 360 mil pessoas, é a maior população de todas as províncias do século XIX. No final do século XVIII era a maior população, como aqui, das capitanias da América Portuguesa. E aqui nós temos, se não a maior, uma das maiores populações de escravos concentrados em uma demarcação administrativa, sendo que o Rio das Velhas é talvez a região mais populosa das Minas Gerais. Vamos passar isso aqui. Comarca, aqui eu fiz um perfil dessa comarca do Rio das Velhas, já falei muito sobre isso, e caminhando agora eu quero apresentar para vocês um mapa raro. Eu não sei se alguém aqui já viu isso, mas é muito pouco conhecido, muito pouco divulgado. É um mapa de uma derrama de ouro da comarca do Rio das Mortes em 1765. Quem fez esse mapa sabia muito bem a localização dos arraiais da vila de Sabará, da vila de Pitanguica e Teca, da comarca do Rio das Mortes, e dos arraiais principais que conformam essa região em torno do Rio São Francisco e do Rio das Velhas. Aqui tem um detalhe. Então, aqui está a vila de Sabará, e aqui, esse pequeno aglomerado que vem com a letra M, está esse arraial da Lagoa Grande, hoje Lagoa Santa, a prodigiosa lagoa, que desde o século XVIII é conhecida
a propriedade das águas é difundida em todo o Império Português. Então, aqui, esse mapa pouco conhecido, nós temos essa conformação da comarca, do termo da vila de Sabará com seus arraiais, Curral del Rei, Santa Luzia, me parece que aqui é Fidalgo, se não estiver enganado, o arraial da Lagoa Grande e Macaúbas, além dos outros todos. Então, são documentos extraordinários para nós historiadores, mas eles podem e devem embasar um diálogo muito mais frutífero entre nós e os arqueólogos. Eu acho que todos nós estaríamos ganhando muito com esse diálogo. E aqui, evidentemente, uma descoberta para mim, desculpe a minha ignorância, eu não conhecia nada do Grandes. Quando eu fui organizar essa conferência, me deparei com essas imagens, fiquei muito interessado, gostaria de saber o que ele produziu mais, mas essa é uma imagem do início do século XIX, do arraial da Lagoa Grande, Lagoa Santa, e eu quero finalizar aqui dizendo para vocês que quando o Dr. Nunes se instalou aqui, a comarca do Rio das Velhas, né, ou já uma outra delimitação que no início do século XIX vai existir, tinha se consolidado a partir da junção desses aspectos que eu resolvi tratar aqui: a administração, política e sociedade, as gentes que moravam aqui, o que produziu e como viviam. Então, o que o Dr. Lund verificou aqui foi a consolidação desse século anterior de ocupação desse território da antiga comarca do Rio das Velhas, da capitania das Minas Gerais. Era isso que eu queria falar para vocês, eu agradeço muito a atenção. História aqui, né? Do drama, do crime, que foi a questão do escravismo, mas também esse outro lado que retrata como houve um processo de resistência, as mulheres que se destacaram na região do Carchi, mas também no Brasil. E lembrar, né, da importância de Mocambeiro. Alguém vai fazer uma palestra aqui sobre Jaguara, né? A gente tem esse museu vivo, o Ecomuseu do Carchi, na região de Mocambeiro, que também retrata um pouco dessa história, né? Então é isso. Obrigado, Cláudio. Só quero te dizer o seguinte: eu devo muito a tudo isso que eu apresentei aqui, todo isso eu venho estudando ao longo do tempo, eu devo muito a minha bibliótica que me orientou no doutorado, ela foi minha orientadora, e eu sempre tive um diálogo muito aberto, muito franco e com muita liberdade com ela. Ela me incentivou muito a aprofundar, né, esses estudos e a tomar essas mulheres como agentes da história. Foi o que eu fiz. Eu acho que eu aprendi um pouco a lição que ela me proporcionou. Então, devo muito o livro História das Mulheres no Brasil, que ela organiza, né, é a referência aí para isso mesmo, com coerência. Muito obrigado. Professor, sou Márcio Castro, arqueólogo. Primeiro, queria te parabenizar, espetacular a sua palestra, como você mostra outras nuances, né? Como que a gente vai vendo, vai tendo uma pasteurização da história, né? E a gente vai vendo uma coisa de uma forma muito unilateral e é muito mais amplo, muito mais complexo, né? Essa questão humana que você mostra. Então, assim, tem muita coisa para falar, mas eu vou fazer só duas perguntas. Uma que eu já te fiz, mas eu acho que as pessoas podem querer saber. Voltadas à mineração. Primeiro, alguns historiadores dizem que a expectativa de vida de um escravo na mineração era de 5 anos. Então, a gente tem aquela sensação da pessoa trabalhando em condições super degradantes, mas que parece economicamente desvantajoso, né? Então, eu queria ouvir um pouco sobre isso. E a outra questão que eu queria saber é o seguinte: se essa presença de pessoas escravizadas, de escravos, ao longo do tempo, a gente vê que existe um decréscimo muito rápido da mineração, mas continuam chegando muitas pessoas escravizadas, né, escravos. Queria que você explicasse um pouco sobre isso, que a gente às vezes vincula muito a uma atividade exclusiva, e não é isso. Muito obrigado. Eu agradeço as perguntas. Vou começar então pela primeira, né, sobre expectativa de vida na mineração. Mineração é um mundo, né, como você sabe melhor que eu, certamente, porque está se dedicando a isso há muito tempo.
Mas mineração é um mundo. Tem mineração de minas profundas, tem mineração de vales, tem mineração que se faz clandestinamente, tem mineração oficial, tem mineração que se faz em grupo, tem mineração que se faz individualmente, as ferramentas são diferentes e tudo mais, dependendo do contexto. Portanto, é falar assim, ó, na mineração, a expectativa de vida dos escravos de 5 anos, 10 anos ou pequeno, não procede. Não procede por quê? Porque tem uma complexidade. Basta lembrar que boa parte dos povos conseguiu pecúlio minerando, o que era chamado de faiscar, e muitos deles irão até 80 anos, 70, 80 anos. Com isso eles compram as alforrias da família, ascendem economicamente, conformam outras famílias, viram senhores de escravos, vivem até 60, 70, 80 anos. Então, é cheio de nuances. Então, como você começou dizendo com toda razão, há uma pasteurização da história que nós precisamos combater, porque o grande desafio, e eu me coloquei esse desafio durante toda a minha vida como professor e pesquisador de história, não é simplificar a história, é conseguir compreender a complexidade dessa história. Esse é o grande desafio. É mais fácil simplificar para decorar, mas não é isso que eu quero é isso. Então, assim, houve escravos que morreram rapidamente porque as condições eram degradantes, mas houve muito mais que tiveram outras experiências, outras trajetórias ligadas direta e indiretamente à mineração, porque mineração não é só minerar. Mineração, por exemplo, eu passei uma imagem aqui, rapidamente, não comentei, que é uma imagem uma famosa imagem do início do século XIX, a mineração no Morro de Itacolomi. Ali tem um mundo da mineração que está ali, porque tem, além da própria mineração, tem as técnicas. Por exemplo, uma técnica que aparece lá é um couro de boi invertido, contrapelo, porque o pó de ouro passa. Mas quem é que tem esse know-how? Quem conhece isso? As pesquisas indicam que isso já é conhecido pelos africanos em áreas de mineração de ouro em pó, na África. Nessa mesma imagem, ao lado tem um escravo que aparece com uma pedra grande, enfim, celebrando. E logo depois tem uma cabaninha que é o prêmio. E esse prêmio é cachaça muitas vezes. Ora, a cachaça precisa ser produzida, ela não brota. Então tem toda uma indústria que está ligada à mineração que não é do minério, não é extração. E isso vai envolvendo as pessoas. Essa complexidade é que nós precisamos pensar. Então, respondendo objetivamente depois de tudo essa pergunta, não procede por conta da complexidade. Houve casos, mas houve muitos outros casos de outra natureza. Então, o que nos falta? Pesquisa. Cada vez mais pesquisa. Por isso o diálogo é tão importante entre nós. Quem sabe um dia a gente leva isso em consideração seriamente, começa a fazer um diálogo sério entre historiadores e arqueólogos. Né? Segunda pergunta. Era sobre, me lembra? A continuidade da chegada de escravos. Assim, a mineração de ouro está em decadência desde 1740. Há reclamações desde 1740 que se não se extrai tanto ouro como se extraía antes, que os rendimentos já não são os mesmos, que não pode pagar tanto de impostos, mas essa mineração vem até hoje. Então, ela vai cedendo lugar para outras atividades, mas ela vai se transformando também, porque essa mineração em decadência é do ouro em pó, é a que está mais superficial. A partir da segunda metade do século XVIII, as minas já estão mais presentes. E o século XIX, aí que estarão mais ainda com o capital, principalmente capital inglês. Não exclusivamente, mas principalmente capital inglês que vem. Então, as minas profundas, que produzem até hoje, no século XIX, já existiam, estavam e já tinham superado a mineração de aluvião. Ora, em todo esse período, o que há é um desenvolvimento econômico extraordinário das Minas Gerais, tanto no período da capitania quanto da província. Por isso mesmo a mão de obra escrava vem, mas como eu te dizia na hora do almoço, a partir de meados do século XVIII, ela começa a nascer aqui. Ou seja, em torno de 1760, 70, nós já tínhamos mais crioulos e mestiçados escravos nascidos aqui do que africanos chegados aqui. Então tem toda essa movimentação demográfica que está diretamente relacionada às alforrias, às famílias matrifocais, às mobilidades dos arraiais. Por que isso não tem, por exemplo, nas áreas rurais? Porque a mobilidade é muito menor.
Enquanto nas áreas rurais, tanto no período de produção de açúcar, quanto posteriormente de café, existiam poucos senhores com muitos escravos, no caso das Minas Gerais do 18 e do 19 também, era o inverso. Existiam muitos senhores de poucos escravos. E entre esses muitos senhores, uma parte significativa era composta por ex-escravos ou descendentes diretos de ex-escravos. Então isso dá a complexidade dessa história que continua, os estudos existem, a historiografia existe, mas continua sendo tabu, porque tocar nesse ponto, expor essa história, é fazer exatamente o contrário com a história pulverizada, simplificada, pasteurizada que nós consumimos. Então é um tabu, é um angu de caroço, é um desafio, mas, bom, eu particularmente gosto disso, dediquei minha vida profissional toda a isso. E acho que merece ser sempre exposta, assim, né, como tive a oportunidade de fazer aqui hoje. Boa tarde, meu nome é Eduardo Haddad. Adorei a palestra, queria parabenizá-lo, é fantástico. E a minha pergunta não é muito longa, não é muito vai estender uma, é principalmente sobre esse último mapa da derrama, pelo seguinte. Onde está o mapa? Esse último mapa que se apresentou, da derrama do ouro, é curioso porque sempre vai aparecendo mais e mais informação, né? Parece que não tem muita princípio, mas ao longo do tempo vai aparecendo muita coisa. Esse mapa, eu fiquei curioso saber se tem identificado o autor dele, quem que é, se tem informação sobre ele, e se ele produziu outros mapas nessa época. Eu também fiz as mesmas perguntas ao Caio. Por quê? Porque primeiro, há pouco tempo atrás, eu fui saber da existência dele. Aqui é só um detalhe. E o anterior, deixa eu ver se eu volto aqui. O mapa da derrama mesmo, propriamente dito, não é esse. O mapa da derrama é esse aqui. Aqui tem todas as descrições. Né? Mas, então, nós não sabemos quem é o anônimo, mas nós sabemos que é uma autoridade que conhecia o que estava falando. Ele não está inventando uma vila de Sabará. Porque deixa eu passar aqui. Quando ele coloca aqui, ele desenha essa vila de Sabará, ele coloca, por exemplo, a matriz exatamente no âmbito da matriz. Ele sabe o que ele está fazendo. Então nós temos alguns indícios. E mais, nós sabemos que as autoridades, sobretudo os militares nesse momento, eles são formados também em registro iconográfico. Muitos, o Carlos Julião fez isso. Nós temos Julião, ele é um militar que trabalha para Corocontesas, como muitos trabalharam. E eles têm essa formação. Por isso nós temos essa produção, que é o quê? Retratar a realidade. Para nós historiadores, para vocês também, para nós historiadores, isso é um baú de ouro que nós temos, né? Porque a perspectiva, mesmo que nunca uma imagem seja a própria realidade em si, mesmo que essa realidade em si dificilmente existe, né? Ela não existe essencialmente, assim. A perspectiva retrata a realidade para informar. Então, o mais próximo possível. E isso nos dá uma dimensão extraordinária para trabalhar historiograficamente essas questões. Esse mapa realmente, eu gostaria de poder te responder, mas não consigo saber quem é, mas há indícios. E sim, ele fez outros. Para a Manga, por exemplo, tem o Arraial da Manga, ele fez. No norte de Minas. Isso significa dizer o seguinte: isso é uma demanda da coroa portuguesa. Isso significa dizer que esses mapas foram feitos. Onde estão? Pesquisa. Esse mapa é público e ele está acessível. Tá? Ele está no Arquivo Histórico do Marinho. Depois eu posso enviar a localização direitinho, se vocês quiserem. A gente troca aí os endereços. Mas significa que das outras regiões também tem que ter. Agora, onde estão, pesquisa que vai nos falar. Professor, desculpa não escrever, posso perguntar? É só aproveitar a oportunidade que você está mostrando o mapa. Deixa eu dar uma Para aproveitar a oportunidade que você está apresentando o mapa, você
tem Sabará, Santa Luzia, logo acima, porque à esquerda. Aqui. Isso. Seja agora. Eu tenho que olhar, eu posso te falar isso, porque está tudo. Isso aqui, as letras, os números, foi feito por um aluno meu que ainda não defendeu. Então eu não pus todo o trabalho dele, o Douglas Lima, mas eu posso olhar e posso falar. A Jaguara foi um empório muito importante nessa época e tinha um vínculo muito forte com Sabará. Sim, sem dúvida. Possivelmente é. Porque todo o enterro da vila de Sabará. Obrigado. Fala no microfone, certinho. Terminamos? Gente, muito obrigado. Boa tarde a todos. Nossos agradecimentos pela palestra do professor Dr. Eduardo França Paiva. Muito senhor,